Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar hoje a Santa Missa, vamos todos ficar de pé com as nossas preces, com os nossos pedidos, rogando a Deus por todos nós e por essas intenções. A cada intenção nós vamos dizer: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo, todos, lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pai providente, acompanhai os passos da vossa igreja e que ela anuncie com toda a coragem e criatividade fiel a presença viva e eficaz de Jesus Cristo e seu projeto de vida. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor da história, despertai no coração dos vossos fiéis a fome e a sede de Cristo, e que a mesa da palavra e da Eucaristia sejam sempre essa fonte de vida e de esperança para todos. Rezemos. Deus vivo, fonte de todas as vocações, despertai nos jovens o chamado ao ministério ordenado. Dai perseverança e força ao nosso bispo, aos padres, aos diáconos, especialmente ao padre Devair. Rezemos. Mas está aqui. Deus de toda consolação, dai conforto e pela força do alimento celeste que recebemos, o pão da vida, renovai o ânimo e a esperança de tantos que passam por provações e desafios. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Também vamos pedir pela alma de Maria Dedeza Landim, Maria Helena dos Santos, Antônia Ferreira, Vânia dos Santos, Vicente Saraiva e José Araújo e José Saraiva. Rezemos. Pela alma do João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Antônio Degan, Vitório Moro, Nelson Salerno, José Roberto Cipriano e por todas as almas. Rezemos. Dona Benigna, também rezar em favor da saúde da Amanda, da nossa paróquia aqui, a Amanda Almeida Costa, do Francis, que está precisando de oração, um momento terrível, né, que a gente passa na vida, de turbulências, e também rezar em favor da Elizabeth Hernandes Santos, do seu Francisco Greco. Antes de iniciar, vou explicar de novo. Quando cai o dia de santo, seja o que for, de domingo, não se celebra. Dia do Padre não é. Liturgicamente, Jesus está lá aqui. E eu estou aqui. Então, não é isso. Eles colocam no folheto aí, sei lá eu. Mas liturgicamente é errado. Não tem esse negócio. Dia do Senhor, dias Domini, dia do Senhor. Leia o documento do Papa João Paulo II, o sentido. Enfim. Não adianta ficar explicando, vai chegar às 6 horas, vai falar tudo a mesma coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Meus irmãos, reconheçamos os nossos pecados e peçamos a Deus a absolvição para participarmos da missa. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os bendizemos, nós vos adoramos.
nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais, acolhei nossa súplica. Avirei piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Jesus Cristo. Oremos. Mostrai, Senhor, a tua imensa bondade aos filhos que te imploram, e dignai-vos renovar em nós e conservar em nós os dons da tua graça, naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos relembrar o texto do Êxodo 16. Parada dura, hein? Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se ando ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Disse-lhe, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que Ele fez. Ele deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento, fez chover para nós o maná. Deu-nos o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância e introduziu o povo na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lá, Efésios, olha lá, hein? É Efésios. Não vai falar Efésios não, igual um seminarista falou uma vez na missa, que horror. Leitura da carta aos Efésios. Que Efésios? É Efésios. Eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada.
Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada. Despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, como o senhor chegou aqui? Jesus respondeu-lhes, lá vem, hein? Em verdade vos digo, vocês estão me procurando, não é porque vocês viram milagre nem sinal, não, mas é porque vocês estão com a barriga cheia de pão e de peixe, hein? Estão saciados. Vocês têm que trabalhar, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que é o Filho do Homem que vos dará. A Ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: poxa vida, então o que nós temos que fazer para agradar a Deus, para praticar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus consiste em que vocês acreditem naquele que Ele enviou, assim vão agradar a Deus. Disseram-lhe eles: mas que milagre você faz? Que sinal você faz? Para que nós também vejamos e acreditemos em Ti. Que obra você faz? Porque no deserto, disse o povo, olha, sem vergonha, no deserto os nossos pais comeram maná, conforme está escrito, Êxodo 16. Deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus, de novo, respondeu assim, né? Em verdade vos digo, não foi Moisés que deu pão do céu para ninguém, não. Foi meu Pai
é que dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu, que dá vida ao mundo. Essa é a verdade. Disseram eles então. Então dá sempre desse pão para nós. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Meu Deus, vamos sentar um minutinho, fazer uma retomadinha aqui, porque tem sempre os turistas, né? Aqueles que não vão na missa de domingo, não sabem nem o que está acontecendo. Então tem que fazer uma certa retomada, senão não conseguem entender as coisas. Bom, nós sabemos que Jesus multiplicou os pães domingo passado. No final das contas, o povo ficou tão feliz, tão contente, que queriam eleger Jesus rei, né? E é lógico, Jesus se mandou, ele lá sumiu, né? Fugiu, né? Tanto é que eles não conseguem encontrar Jesus, ninguém consegue encontrar Jesus. Mas vamos entender direitinho essa história, né? Porque dá a impressão que você pode confundir as coisas. Quando Jesus foge desse tipo de insinuação do povo, que ele multiplicou os pães, tinha lá aquele mundaréu de gente que erradamente os discípulos trouxeram achando que ia alegrar Jesus. Não alegrou coisa nenhuma. Os discípulos acharam que, bom, trazendo esse mundaréu de gente aqui, aí ele vai reconhecer a gente, vai dar um beijinho na gente, vai dar um parabéns para nós. Então não aconteceu nada disso também. A tristeza aumentou cada vez mais, porque fizeram tudo errado. Provaram que não obedeceram Jesus. Jesus não falou para eles fazerem, nem trazer ninguém. Eles não obedeceram Jesus, né? Mas Jesus, então, diante dessa insinuação do povo, Jesus some, vai embora. Vamos entender, rei é um cargo político. Rei é um cargo político. Quando o povo fala assim, vamos eleger ele rei, e Jesus some, o gesto de Jesus não quer dizer que ele está satanizando a política. Não quer dizer que ele está demonizando a política. Não é isso. Jesus não está fazendo isso, a política do seu templo, aquela coisa. Jesus sabe que a política é uma ferramenta, sempre foi, desde a Grécia Antiga lá. Sempre foi a política uma ferramenta necessária para você construir o mundo, para você necessário para você construir a sociedade, né? Política é muito importante nesse sentido. E política não é coisa de partido. Quem pensa que política é coisa de partido, política está errado, né? Não, o partido foi inventado para ser uma espécie de representação da população. Mas a política está presente na vida de todo mundo. Toda hora, todo dia. Você não precisa nem ser filiado de partido nenhum. A política está presente, né? Então, Jesus não está satanizando a política, né? A política é muito importante, claro, para a construção da sociedade. Jesus só não quer ser confundido. É só isso. Aquela multidão chega, ele multiplica os pães e os peixes. Não é por causa da multidão, mas é porque no meio da multidão lá vem aquele menino mulambento, horroroso, feio, doente, que foi abandonado pela família, e aquele menino chega querendo ajudar, dá 5 pães e 2 peixes para Jesus, e Jesus, movido pela compaixão, é aí que ele multiplica os pães. Não é por causa do povo, não, né? E daí irresponsabilidade dos discípulos, né? Traz esse mundaréu de gente, chega de noite, como é que vai comer? Não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. É assim, lava a mão. Parece hoje em dia, igualzinho, né? Igualzinho. Mas Jesus não quer ser confundido com o sinédrio. Ele não quer ser confundido com o sinédrio local, né? Que tinha um acordo com os inimigos, com o Império Romano. O sinédrio comandava o templo de Jerusalém. E ao mesmo tempo fazia esses acordos meio esquisitos, né? Por fora. Não vamos esquecer que para construir o Lago de Tiberíades, o Bar da Galileia, que ninguém chama de Tiberíades, é Bar da Galileia.
É Tiberíades porque é um lago artificial. Foi feito com dinheiro do Império Romano. O Império Romano que construiu aquilo lá. Para melhorar a agricultura, melhorar a pesca, porque assim rende mais imposto também. O Império Romano. Né? Vamos esquecer disso. Né? Eles estão ali, naquele lugar. Né? Cafarnaum fica ali em cima, ali, do lado. Né? Deus não quer ser confundido com o Sinédrio. O Sinédrio é uma gente horrorosa, ricos, todos ricos. Os 23 juízes do Sinédrio são todos ricos, donos de grandes terras, né? Porque tem o Sinédrio local e tem o Sinédrio nacional, né? O Sinédrio local é 23 juízes, pessoas que mandavam no templo, né? E que faziam esses acordos. Não vamos esquecer que o Lago de Tiberíades custou dinheiro que não acaba mais. Para fazer uma dimensão daquela, olha no mapa depois lá, a dimensão daquele lago artificial, a profundidade, né? Ele custou muito dinheiro. E o pessoal do Sinédrio tirou uma parte para eles, né? Então Jesus não quer ser confundido com esse tipo de religioso. Entende? Jesus não quer ser confundido com esse tipo de gente. Por isso que ele sempre está se mandando. Quando fala de certos assuntos, ele se manda. Ou ele fala assim, não conta para ninguém o que aconteceu, deixa para lá, fica quieto. Né? Não consegue, quase nunca ele consegue, coitado, o que ele quer. Né? Então, essa política que o Sinédrio realizava era uma política equivocada, claro. Tanto é equivocada que no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu Jerusalém. Acabou com o templo, inclusive. Destruiu o templo. Está lá só aqueles muros lá, que ninguém sabe nem se é mesmo. E que os judeus rezam naquele muro, chamado Muro das Lamentações. Destruiu mesmo, botou fogo, botou abaixo o negócio. Então é uma política equivocada. Não se deve fazer política e acreditar em ditador. Nunca. Nunca. O ditador é a pessoa mais falsa que existe no mundo. Porque o ditador, que no caso do Império Romano, o Império Romano era uma ditadura militar, ditadura civil também, era compartilhado. Né? Havia movimentos no Império Romano para se criar uma república, né? O Júlio César foi um grande defensor disso, e você viu o que aconteceu com ele, né? No Senado, né? O que aconteceu com ele no Senado. Até o Brutus, que era o maior amigo dele, sobrinho dele, que ele criou, cuidou, zelou para aquele rapaz ser senador, até o Brutus deu uma facadinha do César, né? Do Júlio César. Porque a ideia é manter mesmo a ditadura. Porque o ditador, ele sempre vai bater na sua porta. Cedo ou tarde. É a mesma coisa. A história mundial ensina isso. A história recente também ensina essas coisas. Toda vez. Não se deve acreditar em ditador. Porque tem gente que desqualifica a política, acha que a política é uma porcaria, que é tudo não sei o quê. A gente tem essa mentalidade de generalizar as coisas. Né? E acha que o oposto é o melhor. Só que o oposto não é o melhor. O oposto é o pior. Né? A política é uma ferramenta de construção da sociedade. Aí é fundamental. Né? Isso desde o tempo da Grécia. Né? Eu não estou falando novidade nenhuma para vocês. Nunca se deve acreditar em ditador. Nunca. Ele sempre vai bater na sua porta. Toda classe social que fecha com um ditador, perde depois. Ele bate na porta. E as ditaduras gostam de grana. Entende? Então a classe média que apoia um ditador, ela vai perder depois. Vai. Porque ele vai arrancar tudo dos pobres, não tem mais dos pobres, vai arrancar da classe média. Não tem mais da classe média, ele vai arrancar da classe rica. Quando ele começa a arrancar da classe rica, alguém trama a derrota dele. Isso foi na Espanha, a mesma coisa, né? A Espanha foi a mesma coisa com o Franco, né? Igualzinho. Né? Na Espanha foi desse jeito, né? O homem ficou quantos anos? De 32 anos até
Quando foi a Revolução dos Escravos, dona? Hã? Olha, não adianta, chega a hora que... Mas essa é a questão, Jesus não quer ser confundido, é só isso. Ele não está demonizando a política. A política é necessária. Você não faz parte de partido político, você gosta desse partido ou não gosta daquele partido, ou gosta dessa pessoa ou não gosta daquela pessoa, está ótimo. Mas saiba que você está metido na política, até o pescoço, gostando ou não, né? Isso tem que ficar claro. E Jesus sabe disso, né? Ele só não quer ser confundido com esses religiosos malandros que tinha lá. Só isso. Fora os outros, né? Porque no tempo de Jesus, o que tinha de gente dizendo que era o Messias, só para ganhar dinheiro, né? Só por causa do dinheiro. Então é complicado, né? Ele preferiu o silêncio, né? Jesus preferiu o silêncio. Ele fazia uma cura, ele falava, fica quieto, não conta para ninguém. Mas o cego, né? Ele cura o cego, mas não adianta, o cego sai falando depois. Né? Todo mundo. Né? Bom, o fato é o seguinte, a multidão não arreda o pé. Descobre a ausência de Jesus no barco com os discípulos. Subiu. Nós sabemos como é que Jesus chegou lá em Cafarnaum, né? Andando em cima da água, né? Olha lá, no dia seguinte a multidão que permaneceram do outro lado do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, percebeu que ali havia um único barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos. Os discípulos foram embora sozinhos. O povo, a multidão, vai até Cafarnaum para tentar encontrar Jesus. Cafarnaum era uma aldeia de pescadores, você lá, lógico, está na beira de um lago lá, uma aldeia de pescadores. No primeiro século, Cafarnaum tinha 1.500 pessoas, era considerado uma cidadezinha quase, né? Grande. No século XX, início do século XX, os arqueólogos descobriram que aquilo que nós já sabíamos, aquilo que a tradição cristã antiga já ensinava, né? A família de Pedro era de Cafarnaum. Pedro era de Cafarnaum. Ali em Cafarnaum era o lugar onde ele vivia, trabalhava, né? Como pescador, etc. Né? E Jesus vai para lá. Interessante. Não vamos esquecer que também João diz no Evangelho que depois das bodas de Caná, Jesus vai para Cafarnaum. Jesus foge de novo para Cafarnaum, né? E leva a mãe também, né? O Evangelho de São João fala, leva a mãe, leva todos os parentes dele lá, leva tudo. Nós sabemos que Jesus vai fazer grandes sinais em Cafarnaum. Já falamos sobre isso. Para São João, multiplicar pão não é milagre, é sinal. Para Mateus, Lucas e Marcos, é milagre, por causa da população, da comunidade de Mateus, eles são diferentes, é um público diferente. João não, João tem uma outra, é um sinal. Jesus, ele é um sinal vivo de Deus, ele é o sinal vivo da presença de Deus. Tudo que ele faz é sinal para você ver, para você enxergar, não é milagre. Jesus só fez milagre. Aliás, não foi só Jesus que fez o milagre da multiplicação dos pães. Foi Jesus e o menino, o mulambento lá. Foi Jesus e o menino lá, uma moleque de rua, que quis ajudar. O milagre não foi só Jesus que fez, se o sinal não foi só Jesus que fez, foi o menino. É por causa do menino que Jesus faz o sinal, realiza o sinal, para que o povo veja. Está percebendo que o povo não vê nada. Eles não conseguem entender Jesus, não conseguem compreender Jesus. Eles não conseguem entender o que propósito Jesus faz isso. Para os fariseus, saduceus, doutores da lei, o pessoal do templo, Jesus é politiqueiro. Na visão deles. Na visão do povo que os discípulos trazem, depois da primeira missão, né? Eles não entendem nem isso. Não compreende isso, não compreende. Mas de novo acontece esse negócio, o povo acha Jesus, de novo acontece outro encontro,
não sabem como é que Jesus chegou lá, em Cafarnaum. Por isso que eles perguntam, né? O senhor veio como aqui? Como é que o senhor chegou aqui? Aí Jesus não responde nada. Você vê como Jesus tem hora que ele tem que dar uns coices, ele dá mesmo. Não tem conversa. Ele nem responde. Ele fala, vocês estão aqui atrás de mim porque vocês comeram, estão com a barriga cheia de pão e peixe, vocês querem de novo. Vocês não vieram aqui para me ver nada, vocês vieram aqui para o jeitinho, né? Ganhar mais. Vocês vieram para isso, seus sem vergonha. Só faltou ele falar isso. Não falou. Infelizmente. Eu, se eu fosse ele, falava. Né? Falava uma coisa bem... Né? Jesus reage com essa dureza mesmo. Né? Pô, o povo está lá, pô. Seja, diga pelo menos, olha que povo lindo, que povo maravilhoso. Não, ele não diz nada disso. Ele sabe o que está na cabeça daquela gente. Aquela gente é aproveitadeira, gente safada, gente malandra, que está ali. Ele sabe que o povo não tem fé em nada. Que tem fé o quê? Vocês estão me procurando não é porque vocês viram o sinal da multiplicação, mas porque vocês estão com a barriga cheia, porque vocês comeram pão e peixe. O povo é assim mesmo, né? O povo é desse jeito. O povo não é capaz de compreender nada, não é capaz de compreender a lei, não é capaz de compreender o significado. Não consegue entender a multiplicação como manifestação de Deus. Eles vão usar esse argumento contra Jesus também. Eles são tão danados que eles vão fazer isso depois. Mais na frente aqui da conversa. Jesus ensina que o pão material vai trazer mais fome. Vai trazer mais fome. E a busca incessante do pão vai continuar trazendo mais fome. Então hoje você é pão, amanhã é isso, amanhã é aquilo, a sua vida vai sendo assim. Eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo, e não vai adiantar. Não vai adiantar, porque não é isso que se aproxima de Deus. Você vai se afastar de Deus. Jesus tenta ensinar isso. Por isso você tem que ter uma sociedade justa. O que faz acontecer essas coisas, o Êxodo ensina. Eu já falei para vocês que o Êxodo é o livro mais perigoso que tem na Bíblia. É o livro mais perigoso da Bíblia. Muitos católicos e evangélicos, se pudessem, arrancavam esse livro da Bíblia. Botava fogo nele. Tiravam o Êxodo da Bíblia. Porque é o livro que mostra a natureza do ser humano. Com toda a crueldade. Com toda a crueldade. É o livro que mostra essa coisa de caminhar, essa paciência do caminhar. E mostra a natureza do ser humano, que é muito cruel. O ser humano é muito cruel. E mostra essa relação de Deus com esse tipo de gente. Por isso que é um livro perigoso. Se você ler o livro do Êxodo com atenção, você vai ver. Que gente, que horror, falar uma coisa dessa daqui. Preferia, a gente estava lá no Egito, perto das panelas de carne, comia. E você trouxe nós no deserto para morrer, preferíamos ficar lá. Olha, prefere comer o resto de comida dos egípcios do que a liberdade de caminhar, liberdade de viver, caminhar de conhecer Deus, etc. O povo é assim mesmo. O povo é safado demais da conta, né? E eu não sei essa sabedoria. Tem uma música que a gente cantava antigamente, né, Zezinho? Que sabedoria é essa que vem? Eu até hoje não sei de onde quem inventou esse negócio de sabedoria. Para mim, não sei quem foi. E quem que fez essa música? Alguém sabe? Foi o Padre Zezinho? Que sabedoria é essa que vem do meu povo? Eu não sei de onde ele tirou isso, mas sabedoria eu sei que não tem. O povo não tem sabedoria quase nenhuma, Jesus amado. Então, não buscar coisas que te afastem de Deus.
E é desse jeito, olha para você, para sua vidinha, entendeu? Você vai sempre, né? Aí Deus vai ficando ali, vai ficando no cantinho, vai ficando ali, e vai ficando, né? É assim. Por isso é necessária uma justiça social realmente. Por isso Jesus diz: eu quero que vocês agradem a Deus, sejam gratos a Deus. Agradem a Deus. Como é que fazemos para agradar? Eles começam a entender. O que a gente tem que fazer para agradar a Deus? Como agradar a Deus? Moisés agradou a Deus dentro do seu tempo. Os profetas agradaram a Deus com todo o sacrifício que fizeram com o seu tempo. E o povo? O que nós temos que fazer para agradar, né? Jesus oferece então algo muito maior, né, do que o simples pão material, o simples alimento material, o simples bem-estar. Bem-estar é uma coisa passageira, minha gente. Bem-estar sempre é coisa passageira, entendeu? A fome também é assim, né? Hoje você está com fome, você come. Amanhã você está com fome, você come. Amanhã você está com fome, você... É assim sempre. Eu estou falando do pão como subsistência. Mas Jesus não está falando desse pão como subsistência. Ele está falando de um outro pão, que vai complicar mais. E Jesus vai complicar mais a conversa. Ele vai complicar mais a conversa. E o povo também vai investir contra ele nessa conversa. Solidariedade é aquilo que Jesus oferece. Jesus oferece qualidade nas relações humanas e no relacionamento com Deus. A resposta de Jesus é, no fundo, um convite para o povo se juntar, para o povo se unir. Se unam, partilhem. Nunca vai faltar nada para vocês. Não compreendem? Eles querem o populismo político, né? O populismo, o mágico. Deus vai cair, Deus vai mandar, Deus vai dar o jeitinho. Partilhe. Tanto é que a orientação de Jesus foi essa, né? Não deixa ninguém pegar mais, não. Se pegar mais, vai faltar para o outro. No deserto, Deus fala a mesma coisa. Quem acumula é porque está acumulando, ou está faltando para o outro. É óbvio. É simples, né? O projeto econômico de Deus, o plano econômico de Deus é tão simples, né? É simples. Então, Jesus, Ele quer uma vida melhor. Ele quer um país melhor, Ele quer uma sociedade melhor, uma cidade melhor. Ele quer isso, Ele quer, né? O povo tem que aprender a ser assim. A conversa vai indo, vai prosseguindo, vai complicando. E o povo então pergunta: o que devemos fazer para agradar a Deus? É uma pergunta que está sempre na pauta. O que você tem que fazer para agradar a Deus? Você está agradando a Deus mesmo? Tem certeza? Ou você acha que você lê a Bíblia todo dia e está agradando a Deus, né? Ou você acha que você está rezando terço 3 vezes por dia, está ótimo, está agradando a Deus. Não é bem assim. Isso tudo é lindo de morrer. Ler a Bíblia todo dia, eu faço isso também. Rezar todo dia, isso é lindo, mas não é só isso. Não é só isso. Se for só isso, não é agradar a Deus, né? Não é só isso. Então, Jesus, ele quer que a gente agrade a Deus através da partilha, ele vai dizer. Percebemos então que o povo não crê em Jesus, como no Antigo Testamento. O povo não crê em Deus. Chove hambúrguer do McDonald's do céu, lá no deserto, chove milkshake. É Deus lá que está. Por isso que chama de pão do céu, né? Mas eles pensam que é Moisés que está dando o pão. Né? Não tem nada de Moisés, né? Moisés é uma pessoa muito boa, tudo, mas é do passado.
O povo está preso naquele negócio, né? Naquele romantismo antigo, aquele romantismo do passado, né? Acha que tudo vai cair do céu, né? Acha que Deus vai dar sempre o jeitinho, né? Não é assim. Jesus tenta fazer com que eles entendam a diferença entre o que a multidão e os discípulos pensam e o que ele está fazendo. Eles não enxergam a diferença. Jesus está oferecendo um dom que é de Deus. Isso porque eles ainda não têm certeza se Jesus é Deus mesmo, o Pai. Que Jesus é Deus. Eles ainda não têm muita certeza. Eles têm desconfiança. Mas ao mesmo tempo é só fracasso, né? Fracasso. Hã? Não, mas Jesus é um fracassado. Jesus é um fracassado. Ele não consegue. É fracasso atrás de fracasso, rejeição atrás de rejeição. É na sinagoga, é com o povo. Os fariseus, Jesus não consegue derrotar os fariseus, não consegue derrotar os saduceus, não consegue derrotar ninguém. É fracasso atrás de fracasso. E ele sofre com isso. Os domingos passados você vai, não, é só fracasso. Né? Eles ainda não têm certeza se Jesus é Deus mesmo. Né? Então eles descobrem isso. Eles falam de um Deus do passado. Ah, Deus fez chover. Olha, Deus fez chover hambúrguer do McDonald's. Né? E milkshake, asinha de frango maravilhosa, pé de frango que é maravilhoso. Mas eles acham, eles não entendem isso, não são capazes de compreender. O maná do passado era apenas uma dica de Deus, do Criador, que se seguira ao longo do tempo. Que dica era essa? Um povo que tem coragem de falar aqui, prefiro ser um escravo lá no Egito do que morrer no deserto. Povo que não tem valor a própria vida, não tem nada. E logo depois disso, Deus manda o maná, que eles chamam de maná, e as codornizes. Mas por que Deus fez isso? Deixar esse povo morrer no deserto de fome mesmo, ué? Ali acontece isso porque Deus está dando uma dica. Qual que é a dica? Amo vocês, nossa, o meu amor é enorme por vocês. É isso que Deus está dizendo. Eles não conseguem entender. Não conseguem. Amo vocês. Apesar de vocês serem esses trastes, esse empiastro, essa coisa nojenta. Amo vocês. Eles não entendem. Eles não compreendem isso. Eu estou com sede, o Moisés bate na pedra lá, diz, não é Moisés. Moisés, coitado, Moisés, olha, Moisés é uma pessoa muito legal, tem que ser respeitado, entendeu? Mas Moisés não manda mais nada, meu filho. Moisés não manda nada. Quem conduz é Deus. Moisés está ali, coitado, olha, pelo amor de Deus, aquele homem lá sofreu feito um cachorro. Largou aquela vida riquinha que ele tinha no Egito, entendeu? Que ele tinha estudo, aquele homem. Largou aquela vida de riquinho no Egito que ele tinha. Casou com aquela mulher, não vou nem comentar. Entende? Enfim. Sofreu. Optou em ajudar Deus. Foi isso que ele fez. Foi lá, pegou a lei, trouxe lei, subiu de novo com lei, voltou para cá de novo. Ele fez tudo isso. E ainda o filho dele, vocês sabem da história. Porque ele não vivia em casa, esse homem. E ainda o filho dele, um dia chega na cara dele, aponta o dedo, professor, não é pai porcaria nenhuma.
O Senhor é um homem ausente. O Senhor não me ama e nem ama a sua esposa, as 3 que ele casou. O Senhor nem ama as suas esposas. E ainda o filho dele vem ainda. Pra vocês terem uma ideia. Ele tem toda aquela coisa da compreensão de Deus e ainda tem esses problemas ali. Viveu mais de 120 anos, coitado, sofrendo mesmo. É acusado pelo povo, acusado pela mulher horrorosa com que ele casou, acusado pelo filho horroroso, entendeu? Sempre vivendo assim, nessa situação. Então a dica de Deus no Êxodo é que Deus ama. Deus ama demais o povo de Deus, o povo dele. Embora esse povo seja cabeça dura, como o próprio Deus fala a Moisés, esse povo, a cabeça deles é cerviz dura. Cerviz dura é aquela pessoa que assim, parece o Boris Karloff, assim, aquele ator do passado. Não consegue fazer assim, ó. Consegue, porque aqui é duro. Cerviz duro é esse daqui. O povo é isso. Jesus diz: eu sou o verdadeiro pão da vida. Complicou mais. Eu sou o verdadeiro pão da vida. Jesus não é um alimento qualquer, meu filho. Jesus não é o lanche do McDonald's. Jesus não é o pãozinho da padaria que você vai lá e come com manteiga, lá, você frita, você eu. Jesus não é misto quente. Jesus não é isso, não. Jesus não é um alimento qualquer, ele é o pão do céu. Ele é o pão do céu. Aí na quinta-feira santa, né? Antes da morte, ele fala mais claramente: esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. É a Eucaristia. Na instituição da Eucaristia, claríssimo para aqueles que estavam. Os que não estavam nunca vão entender, nunca vão compreender. Ele é o pão do céu. Não. Ele vai falar isso também. Eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, né? Ele vai falar isso também, né? Mas não entende, não compreende. Quem não acompanha, quem não tem fé, não entende isso que ele está falando. Entende assim as coisas materiais, né? Não consegue entender a espiritualidade, não consegue entender a proposta de fé que ele está fazendo. As atitudes de Jesus e os seus ensinamentos de hoje devem nos ajudar. Tendo essa espiritualidade de Jesus como referência, o mundo que você quer. Você quer um mundo individualista, demais da conta? Vai um matar o outro. Você quer um mundo onde seja bom? Tem que ter partilha. Você quer uma cidade boa? Tem que ter partilha. Se você quer um mundo egoísta, individualista, não é uma espiritualidade cristã isso daí. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Aliás, eu acho que você nem acredita em Deus, se você deseja isso. Jesus não quer isso. Jesus quer uma vida plena. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Tudo que é contra isso é contra Jesus Cristo. Eu sei que o negócio vai ficar mais feio ainda. Vocês sabem que tudo isso está acontecendo aqui por causa dos discípulos que trazem aquele povo. Se os discípulos tivessem trazido aquele povo, talvez nem tivesse essa conversa. Mas o problema é os discípulos que erram, desobedecem a Jesus, traz aquele povão esperando o reconhecimento dele e lavando as mãos. Depois, a Eucaristia não é para qualquer um mesmo, viu, gente? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Comunhão não é para qualquer um, não, meu filho. Eucaristia não é para qualquer gaiato, não.
E Jesus fala daqueles que Deus mandou para ele, né? Viver em comunhão, celebrar a comunhão, oferecer a fé, ter um coração aberto para aprender com Deus, na vida. É isso que Jesus nos fala hoje nesse Evangelho de hoje, João 6, né? É o capítulo 6 inteiro, é um capítulo grande, tem mais de 70 versículos, que tem como objetivo fazer a gente dizer: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, eu creio. O objetivo de Jesus com todo esse papo aqui é chegar no final e o povo dizer: eu creio. Esse é o objetivo. Mas até lá, os conflitos aumentam. Vão chegar os fariseus, o pessoal do templo, aqueles religiosos do templo, né, de Jerusalém, e falam: esse negócio de pão, que negócio de pão é esse? Esse daí não é, deixa eu ver. Esse daí não é o carpinteiro lá? Esse daí não é o fulano? Vão sempre. E que negócio esse pode dar a sua carne para a gente comer? Que história é essa? Eles vão começar a denegrir o que Jesus fala, deturpar tudo o que Jesus vai falar e vai ensinar. Deus quer isso. Mundo justo, solidariedade, partilha. Quem partilha nunca falta. Quem não partilha vai passar fome, é? Já dizia lá no Antigo Testamento, que a Nossa Senhora, muito sabiamente, no livro do Magnífica, no Cântico do Magnífica, diz: os ricos passarão fome. Creio em um só Deus,